Seja muito bem-vinda a mais essa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sobrancelhas. Eu trouxe para vocês uma imagem para ficar um pouco mais ilustrativa essa aula e vocês compreenderem melhor com relação às partes da sobrancelha que eu vou demonstrar aqui, tá? É muito comum a gente observar uma certa assimetria no nosso rosto, né? Geralmente um lado ele não é exatamente igual ao outro. Então é muito comum observar que um lado ele seja talvez um pouco maior, né, em relação à sobrancelha, né, ou um pouco menor ao outro lado, né. Então nós devemos sempre buscar essa assimetria, né, buscar harmonizar esses dois lados para que o nosso olhar ele fique muito mais expressivo e fique muito mais bonito, tá? Agora para vocês um pouquinho sobre as partes da sobrancelha, tá? As regiões. Eu coloquei algumas letras aqui para ficar um pouco mais didático, tá? Então, a letra A, normalmente, eu designei como o início da sobrancelha, tá? A letra C como o final da sobrancelha e a letra B como o ponto alto da sobrancelha, tá? Então, normalmente, essa distância de A a C, ela é denominada de comprimento da sobrancelha, tá? Normalmente essa distância de A a B ela é denominada corpo da sobrancelha. E normalmente essa distância de B a C ela é denominada cauda da sobrancelha. A letra B, como eu falei, é o ponto alto. E essa região aqui inferior, né, ao início da sobrancelha é a base da sobrancelha. Normalmente nós começamos pela base, quando vamos fazer, por exemplo, um preenchimento de sobrancelha, né, na maquiagem, quando a gente faz, muito comum, algumas pessoas têm algumas falhas, né, nessas regiões, então é muito comum a gente fazer um preenchimento com sombra, ou com algum produto em gel, ou com uma caneta de preenchimento mesmo, né. Quando os designers eles fazem, né, quando retiram os pelinhos aqui, né, também é muito comum iniciar por essa região da base, né, a micropigmentação também ela é feita por essa região, tá? Bom, então a distância de A a C, normalmente ela é de 5 centímetros, tá? Eu estou me baseando como referência na proporção áurea, que é a proporção da beleza, né, que é o cálculo matemático da beleza, né? Eu vou abordar um pouquinho mais sobre esse assunto um pouco mais à frente para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Mas se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre essa relação, sobre essa referência em que eu busquei, vocês podem procurar por proporção áurea, máscara de FI, máscara da beleza, que vocês vão encontrar um pouquinho sobre isso que eu estou falando, tá? De A a C como referência, nós tendo a máscara, a proporção áurea, né, a máscara da beleza, ela é de aproximadamente 5 centímetros, tá? Podendo chegar a 5,5 centímetros, 5,5 centímetros, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho, então 5,5, vamos por aqui. Então, como que a gente vai poder saber, né, se a nossa sobrancelha, né, a distância de A a C, ela é exatamente de 5 centímetros, tá? Existe um instrumento chamado paquímetro, que é como se fosse uma régua, ela é muito utilizada pelos designers de sobrancelha, né, para poder fazer a medição, né, dela. Então você pode estar utilizando essa ferramenta ou você pode estar utilizando uma régua pequena mesmo para poder estar fazendo essa medida. Então, como eu falei, a distância entre A e C deve ser de 5 centímetros, tá? Aproximadamente. Podendo variar, algumas pessoas um pouco para menos, algumas pessoas um pouco para mais. Normalmente a gente deve traçar, tá, uma linha reta, tá? Uma linha reta entre a distância de A a C. Se, por exemplo, essa cauda, ela for, como está aqui, ó, um pouco passou dessa distância, né? Vamos imaginar, né, uma linha reta aqui, né, entre A e C, significa que essa sobrancelha ela está maior, né? Ela está com um caimento maior. A sensação que ela pode representar uma sobrancelha que ela é um pouco maior é uma sobrancelha mais caída, tá?
nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes pode parecer que o olho também é um pouco mais caído, tá? Então, por isso que a gente deve observar isso. Se a sobrancelha for se for bem mais curta, né, o ideal é que ela seja na mesma altura, tá? Ou que ela seja um pouquinho menor, tá? Se ela for muito menor, se por exemplo a sobrancelha viesse até aqui, curta, tá? Então a gente também teria que fazer essa medida, tá? Já voltando nessa questão, né, de AB e BAC, outro parâmetro de medida que nós também devemos ter, eu vou desenhar um nariz aqui só para... Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui o final do nariz, tá? E vai ir de encontro à sobrancelha. Onde terminar aqui é o início da sobrancelha, tá? Então vocês vão medir e a sobrancelha ela deve iniciar mais ou menos isso, tá? A distância entre uma sobrancelha, essa distância, ela normalmente é de 2 a 2,5 centímetros, tá? Normalmente. Quando essa distância ela for um pouco mais encurtada, às vezes a pessoa ela passa uma sensação de que ela é um pouco ranzinza, sabe? Observar isso. E sobrancelhas muito afastadas também, às vezes pode dar a sensação de que os olhos são mais afastados, né? Justamente pela sobrancelha e os olhos serem uma conexão, tá? Então, normalmente é essa medida. A mesma coisa, vocês podem vir com um paquímetro, com uma reguinha e medir essa distância, tá? Outra medida que a gente pode fazer é da região do canto externo do olho, bem no finalzinho do olho, até a região da sobrancelha, tá? Normalmente, essa distância também é de 2 centímetros, tá? E outra medida para vocês terem a ideia de onde deve, né, aproximadamente terminar essa sobrancelha, vocês vão pegar o final da aba do nariz e vai unir, né, vai pegar o final da aba do nariz e vai chegar até o final, vai pegar o canto final do olho e o final da sobrancelha. Então, o final da aba do nariz, o final do canto externo do olho e o final da sobrancelha, elas têm que se unir, tá bom? Vamos voltar um pouquinho com relação ao cálculo aqui da fórmula, para vocês entenderem o valor aproximado que deve ter o corpo. E esse daqui é o paquímetro, tá? Para quem não conhece, essa ferramenta aqui, tá? Bom, então como seria essa fórmula da beleza, tá? Existe então, como eu falei, uma fórmula que ela é baseada, né, na proporção áurea, para a gente poder identificar, né, o quanto essa sobrancelha seria mais proporcional possível, né? Então, para identificar o tamanho da cauda, a gente deve dividir o comprimento total dessa sobrancelha por 2,618, tá? Então, esse é um número que já existe dentro da fórmula, tá? Vocês vão ter que dividir, então, o comprimento total por essa numeração, tá? Então, vamos imaginar que essa sobrancelha seja mais ou menos uns 4,65 centímetros, tá? Vamos imaginar que esse seja o tamanho da sobrancelha. Ela não é nem 5, nem 5,5, ela é 4,65. Nós vamos dividir por esse número, tá? Dividido por 2, 6 e 18, tá? O resultado dessa equação é 1,7761, tá? Então, esse é o resultado dessa equação. Então, o comprimento do corpo, tá? O comprimento do corpo será o total, tá? Então, vai ser o total da sobrancelha
Então, o comprimento do corpo, aliás, o comprimento do corpo será o total da sobrancelha, que seria 4,65 menos a cauda, que a gente fez a equação agora, né? Então, vai ser 2,88. Então, aqui, o comprimento do corpo será 2,88 centímetros. E de B